Hoje, logo cedo, rapaz, choveu telefonema aqui em Nova York, né? Por causa, evidentemente, da operação logo cedo, né? Não é o japonês da Federal, né? Mas bateram na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Em situações que a gente viu recentemente, em especial na Operação Lava Jato, né? Era muito comum a Operação Lava Jato logo cedo, com ações de busca e apreensão na casa de autoridade, na casa de algum executivo, algum empresário, né? E hoje foi a vez do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, receber logo cedo a visita dos agentes da Polícia Federal. E aí a primeira dúvida que as pessoas ficam é por quê, né? Qual é o motivo? O ex-presidente está sendo aí alvo de investigações por diferentes motivos, né? Os ataques que aconteceram em Brasília, a questão das mortes durante a pandemia e tudo mais, mas a informação oficial passada pela Polícia Federal é que o motivo de hoje tem a ver com a adulteração do cartão de vacinação, da carteira de vacinação do Bolsonaro, da filha dele e tal, enfim. E aí começaram a fazer uma ligação direta sobre a história do Bolsonaro vir aqui para os Estados Unidos. Por quê? Porque o governo americano determinou lá atrás, e agora está levantando essa obrigatoriedade, né, que os turistas que entram aqui nos Estados Unidos, turistas estrangeiros, claro, né, sejam obrigados a apresentar a carteirinha de vacinação para entrar no país. Só que lá em 2021, não é nem ano passado, né, em 2021, durante a realização da Assembleia Geral da ONU aqui em Nova York, ainda cercada de todos os cuidados, em meio à pandemia de Covid-19, né? Essa discussão foi levantada porque muitas autoridades que estavam vindo para cá não tinham tomado a vacina. Algumas porque não quiseram, né? O caso, aparentemente, do ex-presidente Bolsonaro. E algumas autoridades que participaram da Assembleia Geral da ONU nem tinham vacina no seu país. Então, não é uma situação de querer ou não querer apenas, é uma situação de que a vacina ainda não tinha chegado lá atrás, estou falando de 2021, gente. Então, o que acontece? Aquela época foi determinado que autoridades não submeteriam a esse tipo de necessidade. Então, quem entrasse aqui com o passaporte autoridade, que é um visto diferente do passaporte de turista, por exemplo, né, não era obrigado a mostrar a carteirinha de vacinação. Então, o Bolsonaro entrou em 2021 sem a necessidade de mostrar qualquer documento referente à vacinação de Covid-19. Ele e quem passou com ele, na teoria. São entradas diferentes aqui em Nova York, por exemplo, né? Então, não houve nenhum problema na entrada do Bolsonaro por aqui. Não haveria necessidade, insisto, naquela ocasião, e nem no ano passado, quando ele veio 3 vezes aqui para os Estados Unidos, participar de novo da Assembleia Geral da ONU, da Cúpula das Américas em Los Angeles, e depois, quando ele veio no final do ano, não quis passar a faixa para o Lula, ele não precisava, em nenhuma dessas 4 ocasiões, durante a pandemia que ele esteve aqui nos Estados Unidos, apresentar a carteirinha de vacinação. São critérios diferentes no que se refere à autoridade e turista. Na primeira ocasião, lá em 2021, a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, tomou a vacina à época da Janssen, aqui em Nova York. Então, para você ver como estava muito no começo ainda dessa história de tomar vacina. Só que aí todas as notícias que eu li hoje cedo no Brasil davam conta de que Bolsonaro teria falsificado a carteirinha de vacinação para entrar nos Estados Unidos. Para isso não foi, pelo menos esses anos de pandemia agora recentes. E hoje agora a decisão do governo americano é levantar, inclusive, essa lei. Não vai ter mais obrigatoriedade nem de turista. Aqueles não vacinados no Brasil, qualquer lugar do mundo que quiserem vir aqui para os Estados Unidos, não vão mais precisar mostrar a carteirinha de vacinação. Ponto. A partir daí, a Polícia Federal está nessa operação, né, dizendo que teve ali um médico, aparentemente, nossa equipe vai dar mais informações, que teria fraudado o documento, não só dele, de familiares e de assessores do Bolsonaro. E aí que vem a outra questão. É crime, evidente que é crime, e tem até o artigo que o Sandro Badaró me mandou aqui no Código Penal, né? Artigo 297 do Código Penal. Você vai ali, falsificar documento, falsificação e tudo mais, pode chegar a 2 a 6 anos e multa, né? Caso a pessoa seja funcionária pública, aí tem mais um agravante, pode chegar a 1 a 5 anos, enfim, a pena vai aumentando se for funcionário público. Ok?
Pergunta: essas informações todas que foram levantadas pela Polícia Federal, pelas investigações, né, aparentemente mostrando que houve essa irregularidade, era o caso, de fato, da Polícia Federal bater na porta do Bolsonaro logo cedo para apreender o celular, apreender a caderneta de vacinação, sei lá eu? Era o caso dessa situação toda? Por que eu pergunto isso? Porque durante a Operação Lava Jato, a gente cansou de ver esse tipo de operação, e muitas vezes contra políticos do PT, à época, né, inclusive o ex-presidente Lula, e boa parte da esquerda falava assim, era o caso, havia necessidade disso, o político em si estava cooperando com a investigação, não estava cooperando com a investigação, havia risco dele fugir do Brasil, havia risco dele melar a operação, mudando algum tipo de dado oficial, por exemplo, porque aí é passível de intervenção. Aparentemente não era o caso. Aparentemente, a não ser que a gente tenha mais informações lá para frente. Porque o que acontece? Com essa operação de hoje, você ir até a casa de um ex-presidente com esse tipo de motivo, adulterou a carteirinha de vacinação, Bolsonaro disse que nunca tomou a vacina e tal, você coloca a possibilidade de ter de novo toda aquela ebulição política que a gente viu recentemente. Né? A gente já cansou de ver nas redes sociais, e o país continua dividido, né? Forças querendo mais uma vez agir, fazer ato violento e tudo mais. Insisto, o Bolsonaro é um cidadão como qualquer outro. Ele pode responder e deve responder na justiça por esse ou por qualquer outro ato que tenha praticado. Mas evidente que uma operação como essa da Polícia Federal levanta uma espuma gigantesca, como levantava na época da Operação Lava Jato. Cria ali um sentimento político, né, até de vitimização do ex-presidente. Era caso para acontecer tudo isso? Ele não estava colaborando com a investigação? Ele negou prestar algum tipo de depoimento? Aparentemente não foi o caso. Então, assim, precisa ser investigado? Tudo, qualquer coisa que fez de errado precisa ser investigado, óbvio, né? Mas realizar uma operação desse tamanho, ir até a casa do presidente, pegar o celular dele, né, que ele diz que está tudo liberado, pode fazer o que bem quiser e tal, não sei o quê. E aí começar essa história que não é uma história real. Ele não precisava do documento para entrar aqui nos Estados Unidos. Agora ele precisa, quer dizer, não vai mais precisar porque turista não vai mais precisar em nenhum lugar do mundo, mas ele não é mais autoridade. Então agora, com o visto de turista, teoricamente ele precisaria. Então, são questões importantes no momento em que o Brasil teria que deixar essa questão política, dessa briga toda que a gente viu, da disputa entre esquerda e direita, para trás e tocar mesmo o que interessa para o país, né, que está ainda com uma série de dificuldades para voltar a crescer. A economia está claudicante, tem a questão do emprego, tem muita gente ainda passando fome. Né? Ok, a justiça não tem que ver isso, né? Mas, pô, houve em algum momento uma decisão do Bolsonaro de não participar de alguma que ele foi chamado a prestar depoimento? Essa investigação por si só já não era suficiente para realizar um tipo de ato que não precisasse, não justificaria uma invasão, invasão determinada pela justiça e tal, da casa do ex-presidente, e tudo vai ficar no ar a partir de agora, e pode reacender de novo qualquer tipo de discussão, divergência e, infelizmente, de violência por parte de bolsonaristas. É uma ação que tem que ser esclarecida ao longo do dia, a gente espera que isso aconteça, quem tiver que ser punido, que seja punido, né? Assim que determina a lei, mas deixar as coisas claras. Para entrar aqui nos Estados Unidos, 4 vezes que o Bolsonaro entrou em 2021 e 2022, ele não precisava ter sido vacinado, e que isso fique muito claro. Agora, se falsificou, se não falsificou, aí a Polícia Federal, a investigação que vai apontar, e daqui para frente a gente pode acompanhar com mais atenção tudo isso. Espero, sinceramente, Roberta, que a gente não tenha nenhum ato de violência, nenhum aumento da temperatura, que já estava muito quente, né? Mas essa volta de Bolsonaro ao Brasil é bem possível que esse tipo de ação da Polícia Federal, a partir de agora, seja cotidiana, já que por esse motivo teve esse mandado de busca e apreensão na casa dele, outros podem acontecer a partir de agora, e a nossa reportagem continua acompanhando, né, Roberta?